E hoje aqui conosco, no nosso espaço Podcast Agency, Guilherme Fiuza, engenheiro ambiental. Não é isso, Guilherme? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre ECG, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, vamos falar um pouquinho do quê? De consciência aí para o planeta, né? Porque a gente precisa dessa consciência o mais rápido possível. A gente está vendo aí o tanto de problema que todos os países estão vivendo hoje, né? Com esses problemas climáticos, né? Então, eu queria muito te ouvir hoje. A gente vai ter muita coisa para conversar. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo canal aqui de comunicação. Primeiro, me apresentar, né? Eu sou Guilherme Fiuza, sou engenheiro ambiental. A gente trabalha justamente com essa parte da sustentabilidade, mais na sustentabilidade empresarial, né? A gente ajuda as empresas a se posicionar dentro desse universo do ESG, auxilia em projetos de sustentabilidade, de como elas podem auxiliar os seus consumidores, né? A gente fala muito sobre esse novo consumidor, né? O consumidor que se importa com a questão ambiental, né? Antes de consumir, ele repensa o produto que ele vai consumir, a empresa que vai prestar um serviço para ele. Então, a gente dá todo esse suporte empresarial, né? Na Umo Ambiental, que é a nossa empresa, essas empresas a se posicionarem na vanguarda da sustentabilidade, né? Então, a gente tem alguns programas ali, a gente fala sobre a neutralização de carbono para eventos, para hospedagem, e também algo com formato mais de consultoria, que a gente chama da jornada ESG, que a gente faz um acompanhamento mais contínuo junto da empresa, analisando os pilares do ESG, né? O meio ambiente, o social, a governança. E aí é um programa que pode ser semestral, pode ser anual, mas acho que hoje a nossa conversa aqui é mais para fazer uma contextualização, né, para o nosso ouvinte entender mais sobre essa parte da mudança climática, do ESG. Todo dia a gente vê uma notícia sobre meio ambiente, sobre as mudanças climáticas, né? Na grande maioria notícias ruins. Sim. Né? Porque o cenário ele é bem pessimista, né? A gente tem que entender qual é a realidade. A gente vê diversas catástrofes, né? Desde a recente que teve no Rio Grande do Sul, né? As queimadas que são agora estão acontecendo mais nesse momento. Então, o meio ambiente, a natureza está passando o recado, né? De quão urgente é a situação. Então, a gente tem que tomar medidas, não pensando muito no amanhã, né? Porque a gente já está atrasado. Então, medidas pensando na nossa urgência. No agora, né, Guilherme? Exatamente. Então, a gente pode falar que existem diversas medidas, né? Às vezes a empresa ou até uma pessoa física que quer se posicionar na sustentabilidade, né? Ter uma vida um pouco mais consciente em relação ao meio ambiente, às vezes não sabe muito bem como, né? A gente sabe que a gente levanta da cama, a gente está impactando o meio ambiente, né? Então a gente tem que pensar em todos os setores da nossa vida, desde a alimentação até os nossos deslocamentos, né? Como é que a gente se desloca dentro das grandes cidades, os produtos que a gente consome, né? Então, é um universo macro, né? Tentar trazer essa cultura da sustentabilidade para o nosso dia a dia. Isso aí. Então, podemos falar o seguinte, que todo mundo, todo ser humano tem que ter consciência, não é só o empresário, né? Exato. Mas todo ser humano, desde que levanta, de que vai dormir, o que ele consome, se ele tiver consciência, a coisa já começa a mudar, né? Então, a gente precisa fazer o pequenininho primeiro, né? A pouca coisa para poder chegar na grande. Porque na nossa vida atual a gente está o tempo todo consumindo, né? A gente conseguiria não impactar o meio ambiente se a gente, vamos dizer assim, se isolasse, né? Vamos morar no meio na floresta. Nada, né? Aí talvez a gente conseguiria não impactar tanto, né? Mas de qualquer forma, a nossa vida, né? A gente, como eu falei, né? A gente levanta da cama, a gente já está impactando o meio ambiente. Nós somos seres orgânicos, né? Exatamente. Então... E ainda mais no modo de vida atual, principalmente nas grandes cidades, né? Na qual a gente está ali se deslocando para o trabalho, né? Consumindo diversos produtos todos os dias, todo mundo consome produto. A gente pensar, né, de onde vêm esses produtos, como eles são produzidos, né? Então, mesmo a gente como pessoa, a gente está ligado a diversas empresas, né? Sim. E aí, como é que essas empresas se comportam, né? Como é que é o posicionamento delas quanto ao meio ambiente? É isso que a gente fala muito sobre os novos consumidores, né? A próxima geração se importa muito mais com as questões ambientais do que, vamos dizer assim, a geração Z, né? E os millennials.
A geração Z se importa muito mais de onde vêm os produtos, né? Como é que eles são produzidos, se tem ali alguma sustentabilidade implementada. E após o uso desses produtos, para onde eles vão, né? O descarte desses produtos. A gente começa a entrar na parte de aterro sanitário, reciclagem, gerenciamento de resíduos, que é algo que a gente também implementa dentro das empresas, né? Conseguir aumentar no máximo possível a taxa de reciclabilidade dos produtos, né, para estar cada vez menos gerando um resíduo que é destinado a um aterro sanitário, que não vai ter um tratamento adequado, né. Junto a isso também a gente consegue trazer um engajamento no social, né, porque tem diversas famílias que estão envolvidas nessa parte do gerenciamento de resíduos, né, cooperativas de catadores, né, por aí vai. Então é um universo muito grande que está destinado, está associado ao nosso dia a dia e às práticas que a gente toma automaticamente sem entender o que está por trás. Sim, né? sim. Então é justamente essa filosofia, né? Essa mudança de cultura para entender das nossas práticas aquilo que a gente consegue melhorar. Né? A gente fala de mitigar, medir e compensar. Né? Tentar enxugar o máximo do impacto ambiental nosso e aquilo que a gente não consegue diminuir, a gente mede, né? A gente entende o impacto ambiental que a gente está causando, a gente tenta compensar de outras formas. Que é muito o que a gente faz na parte da neutralização de carbono. Né? A gente entende o impacto ambiental de uma pessoa, de uma empresa, mede isso, né? O carbono ele é a nossa unidade de medida, a gente tem ferramentas de cálculo para entender os impactos ambientais, e aí aquilo que a gente não conseguiu enxugar, vamos dizer assim, a gente faz uma neutralização, uma compensação, que seria basicamente um apoio financeiro a um projeto, né, que está capturando carbono da atmosfera. E aí a gente vai estar falando de projetos de energia renovável, né, projetos de energia limpa, né, como o uso de energia fotovoltaica, energia eólica, projetos de preservação florestal, né, projetos de segurança que mantenham a floresta em pé, né, projetos de reflorestamento, né, agricultura regenerativa, ou seja, tem uma gama imensa de projetos que beneficiam o meio ambiente, e aí aquilo que a gente não conseguiu diminuir, a gente pode apoiar através desses projetos, né? E é assim que a gente consegue implementar o selo evento neutro, né? O selo CO2 neutro para as empresas que fazem esse apoio. Então, tem diversas medidas que não são muito familiares, né, de todo mundo, mas que a gente consegue diminuir o nosso impacto, compensar o nosso impacto aqui. É isso que muitos empresários vão perguntar, né? Fala como é que é. Eu vou começar a fazer essas práticas, mas eu não vou te contratar. O que eu tenho que fazer? Eu posso só fazer uma avaliação, você faz uma consultoria para mim, né? Vamos tentar passar algumas informações para o empresário que está nos assistindo, né? Como é que eu começo? Porque tem aqueles que não querem nem saber, né? Tem aqueles que vão empurrando com a barriga esse problema, né? E a gente vai ter que pegar aí essa responsabilidade maior, né? Quem tem consciência carrega o maior peso, né? Tá, então aquele empresário que está começando, que quer saber mais sobre isso, o que ele poderia fazer assim? Uma prática para ele iniciar? Na nossa empresa Uma Ambiental, a gente tem algumas ramificações. Né? A gente tem um setor muito forte que é a parte do evento neutro, na qual a gente tem um programa por exemplo, um criador de evento, né, uma agência de eventos. A gente tem um passo a passo, né, coletar informações do evento, por exemplo. No seu evento, quantas pessoas você está imaginando que você vai receber? Então, a partir disso, a gente sabe qual é a geração de resíduo daquele evento. Essas pessoas vão vir de qual formato, né? Qual modal que elas vão se deslocar? Vão vir de carro particular, vão vir de transporte público? Né? A parte da logística do evento, né? Da montagem, da desmontagem, tem hospedagem associada ao evento. Então, todas essas informações a gente coleta e consegue calcular o impacto ambiental de um evento. Isso aí a gente consegue montar um relatório e informar para o organizador do evento. E aí ele pode optar ou não por avançar numa neutralização de carbono. O mesmo a gente faz, são cases nossos de pousadas e hotéis, que a gente analisa todo o impacto ambiental de uma estadia, por exemplo. A gente vai, por exemplo, de uma pousada a 2 horas aqui do Rio, de São Paulo, e a gente vai estar se deslocando, né? A gente vai estar na nossa estadia gerando resíduo, né? Utilizando a infraestrutura, né? Utilizando a energia da rede, por exemplo, ar-condicionado, né? Energia elétrica. Então, tudo isso tem um impacto ambiental, que a gente faz essa consultoria e a gente pode também neutralizar o impacto ambiental de uma estadia.
e aí o dono do hotel, o dono da pousada consegue fornecer um certificado para aquele hóspede, né? É algo também que agrega valor, né? Sim. A gente está falando aqui da necessidade das medidas de ESG, da urgência da mudança climática, mas a partir do momento que a empresa tem boas práticas, eu acho que é importante também divulgar. Claro. Existe aquilo que a gente chama do greenwashing, né, que é muita gente que fala sobre sustentabilidade sem ter medidas reais, sem aplicar a sustentabilidade. Isso aí a gente condena. Mas a partir do momento que a empresa realiza boas práticas ambientais, eu acho que é importante divulgar, até mesmo por um efeito cadeia, né, de trazer novas empresas se preocupando com o meio ambiente. Então, eu citei aqui o setor de eventos, o setor de hospedagem. As empresas de qualquer outro setor podem implementar medidas, por exemplo, o inventário de gases de efeito estufa. A gente diz que o inventário de gases de efeito estufa é uma fotografia do impacto ambiental da empresa. Então, seria justamente o primeiro passo, né? A empresa conseguir entender qual é o seu impacto ambiental. E aí esse programa ele é sobre um ano fechado, né? Por exemplo, a gente consegue, a partir de janeiro, a gente vai conseguir olhar para o ano de 2024, de janeiro até dezembro, e levantar todas as informações daquela empresa. Sendo uma fábrica, por exemplo, a gente analisa aquela combustão estacionária, né? O uso de geradores de energia, o uso de caldeira, forno. Quando a gente olha, por exemplo, para, como você tem uma pousada, né? A gente vai estar focando mais na parte do uso da energia elétrica. Agências de viagem. Então, qualquer empresa ela pode realizar o seu inventário de gases de efeito estufa. E através do inventário ela vai entender qual é o seu impacto ambiental. Esse é o primeiro passo, né? Entender qual é o seu impacto. Para depois pensar em como você pode diminuir isso gradualmente, né? A gente vê muitas empresas com metas para 2030, metas para 2040. Então a gente pode fazer isso de forma gradual, né? Que é o que a gente vê também muito no campo dos governos, né? Países que têm metas ambiciosas de diminuição de impacto ambiental. Então, é algo que nasceu na parte governamental, foi para as grandes empresas, né, que a gente via falando sobre ESG, sobre mudanças climáticas, e agora chegou o momento das médias e pequenas empresas também se posicionarem. Claro. Né? Enquanto elas não são reguladas ou obrigadas a tomar essas medidas, elas podem sair na frente, né, e transformar isso também, agregar valor ao seu próprio serviço, ao seu próprio produto, né, se posicionando no ESG e na sustentabilidade. Então, acho que a dica que eu daria para esse começo seria, primeiro, a empresa, o empresário, olhar para dentro do seu negócio, né, e entender qual é o seu impacto ambiental. E aí, a melhor medida para isso é um inventário de gases de efeito estufa. Vocês, da empresa, né, da tua empresa, vocês já têm uma porcentagem dessas empresas que realmente estão fazendo? Não é só aquela que, eu estou fingindo, né, que nem vai ter o G20 agora, a Agenda 2030, aí vão aparecer muitas empresas, né, com camisas, fazendo aquela coisa toda que a gente fala, aquele teatro lindo, né, mas, efetivamente, não está fazendo nada, né, para realmente fazer. A gente chama justamente desse greenwashing, né? Uma tradução seria uma lavagem verde. Você vestir uma roupa... fazer uma maquiagem. Fazer uma maquiagem, né? Pintar por fora, assim, como se você estivesse se posicionando, como se você estivesse tendo atitudes na prática, né? Sim. De responsabilidade socioambiental, mas no fundo é só uma fachada. Um marketing, né? Uma fachada. Então, mas se a gente se aprofundar um pouquinho, a gente consegue ver, né, as empresas que tomam atitudes realmente sérias sobre o assunto, sim, né? E a partir daí a gente puxa, por exemplo, muitas empresas divulgam seus relatórios de sustentabilidade. Essa transparência é muito importante também, né? Relatórios anuais de sustentabilidade, mostrando o que ela implementou, né, na parte da governança, né, na parte do social, na parte do ambiental. Então, o ESG ele se comporta não como uma moda ou como uma nova tendência, mas sim como uma nova forma de gestão, né? Que ou você vai realizar enquanto você pode se posicionar e tirar proveito disso com um novo cliente, né, um novo consumidor que se importa com isso, sim, ou você vai esperar um momento que está chegando que você vai ser obrigado a fazer. Então, a gente enxerga dessa forma, né? Muitos dizem que fazem e não fazem, né? E alguns que realmente têm boas práticas, boas atitudes,
é importante ter essa transparência, é importante divulgar isso, né? E é algo que a gente traz também junto com os nossos clientes, né? O selo neutro, por exemplo, para eventos, a gente aplica na comunicação do evento, né? A gente tem alguns cases de festivais, não só festivais de médio porte que a gente já implementou, mas festivais grandes, como, por exemplo, o Rock in Rio, o The Town, que tem todo medidas socioambientais dentro dele, né? Fala sobre a neutralização de carbono, né? Mas também fala sobre a implementação de mão de obra local, mão de obra de uma forma mais prudente, né? Vamos falar assim, de forma social. E aí a gente contempla, né, geração de resíduos, né, emissão de gases de efeito estufa, né, o material de forma reciclável ou não reciclável que está sendo construído, né, porque aquele evento que dura ali 2 semanas tem mais de 20 dias de montagem, mais de 20 dias de desmontagem, então tem uma logística imensa por trás dele. E tudo isso a gente tem que quantificar, né? O evento ele não começa quando as pessoas chegam, ele começa lá na montagem e vai até a desmontagem. Sim. Então, a gente já teve parcerias que a gente implementou a sustentabilidade, a jornada ESG, em festivais de inverno aqui próximos ao Rio, de municípios. Então, a gente consegue trabalhar junto com o poder público, junto com as empresas privadas e junto com a sociedade civil. Uma pessoa que queira entender o seu impacto ambiental, ela pode entrar em contato com a gente. A gente vai fazer ali um formulário, vai fazer diversas perguntas para a pessoa conseguir entender, né? Como que é o dia a dia dela afeta o meio ambiente, como isso tudo está envolvido. Então, eu acho que é da nossa responsabilidade também fazer isso. Então, vou conversar com a minha equipe daqui a pouco, depois do que a gente terminar aqui, e a gente começar a fazer um relatório também, né? Que eu acho que é interessante a gente ter essa consciência. Uma pergunta que eu queria fazer, e aí depois a gente vai passar para os nossos telespectadores, quem nos assiste. A gente poderia falar de alguma empresa ou não? A gente não pode falar o nome dessas empresas que estão já, né, aí com consciência e fazendo a coisa acontecer, né? A gente tem muitas empresas que divulgam, né, desde a parte, por exemplo, empresas de mercado financeiro, que hoje o ESG, além de ser uma nova forma de gestão, ele é uma forma de critério, né? Se a gente entrar, por exemplo, na parte da Bolsa de Valores, na B3, a gente vai ver que ações de empresas que se posicionam na sustentabilidade e no meio ambiente são mais valorizadas do que empresas que não se posicionam. Então, é o que a gente estava falando, não é só para ajudar o planeta, não é só... A causa principal é essa, né? Mudanças climáticas, meio ambiente. Mas não é só isso, é agregar valor para a sua marca, para a sua empresa, né? E dentro da Bolsa de Valores a gente consegue ver isso, né? Empresas que são mais... Ações que são mais valorizadas por serem de empresas que se posicionam no ESG. Então, a gente vai conseguir ver cases de empresas que têm tradição, né, e desde que nasceram tem essa medida de sustentabilidade, não é só nesse momento que está em alta. A gente pode citar algumas empresas de cosmético, por exemplo, que o cosmético brasileiro é um setor que se posiciona muito na sustentabilidade, né? Sim. A gente vai falar aqui da Natura, Boticário, outras empresas. A Natura, grandes. Desde que eu me conheço, assim, que realmente a gente vira consumista, né, das coisas e consegue pagar, aí você fala, calma aí, eu sou consumidor dessa empresa, deixa eu ver como é que ela tá. Então, Natura, deles mesmo. Sim, que legal, eu sempre ouvi mesmo que ela tem esse cuidado. Empresas também de outro setor, por exemplo, a gente falando de alimentos, né, a Ambev, a Heineken, são empresas que estão migrando muito para essa parte da sustentabilidade, né? Empresas que têm a sua matriz energética limpa, né, ou seja, a fonte de energia delas vem de fonte fotovoltaica, né, ou de energia eólica, né, fontes que não impactam o meio ambiente, né. Então, todos os setores, né, é algo hoje muito mais comum nas grandes empresas do que nas pequenas e médias, mas é algo que também já está chegando nas pequenas empresas, né. O novo empreendedor está entendendo que aquilo ali não vai ser um custo dentro do orçamento dele, né, que vai ser um investimento que vai trazer retorno, por causa do novo consumidor e do novo público que ele vai atingir, que ele não atingia antes. Podemos falar que, então, ganha-ganha para o universo, né? Não só para as pessoas, para os seres vivos, né? Mas para tudo. Então, todo mundo ganha. Porque tem essa também, né? Empresários, eles gostam de números, né? Claro. Trabalham com números. E eles vão falar assim, peraí, Guilherme, me fala aqui, eu vou ficar nessa aí, mas eu vou ganhar o quê com isso, né? Aquela moeda de troca, né?
Então, você acabou de dar uma aula dizendo que, olha só, a Bolsa de Valores, por exemplo, são ações que estão lá valorizadas, né, acima da média das outras, por conta disso, do cuidado que você está tendo, a responsabilidade ambiental real, né? Acho que a consequência desse investimento financeiro de uma empresa é a própria credibilidade. A credibilidade que esse empresário, que essa empresa vai conseguir, vai trazer um retorno financeiro para ele. Então, é um investimento que ele vai estar se posicionando, né? Agregando na parte da sustentabilidade, ajudando o meio ambiente, né? Mitigando as mudanças climáticas, né? Que é o mais importante, e, consequentemente, aumentando a credibilidade da empresa dele, né? Atingindo esse novo mercado, né, de consumidores conscientes. Então, ele vai ter uma contrapartida financeira. É inevitável, né? Não perde, então, né? Só ganha. Ele vai estar investindo, ele não vai tendo um custo a mais. Né? Ele vai estar posicionando a empresa dele, ganhando credibilidade, ganhando cliente e, consequentemente, o valor financeiro. Mais uma pergunta. Hoje podemos falar que o poder público também está mais consciente, né? Os nossos administradores, gestores do país, do mundo. Já existem leis aqui no Brasil que penalizam, e penalizam real, não é uma coisa também que é aquilo, né? A gente tem a lei, mas ela não funciona. Como é que é isso? A gente falou há pouco da parte do gerenciamento de resíduos. Hoje, quando uma empresa nasce, naquele licenciamento ambiental dela, ela vai entender ali quais são as obrigações dela. Empresas de grande porte, por exemplo, têm a obrigação de fazer uma política, né, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ela não pode destinar o resíduo sólido dela de qualquer forma. Isso já, quando a empresa nasce, lá na parte do contrato social, licenciamento dela, isso já vai estar lá as exigências dela. E também, ainda falando na parte de leis de regulação, o próprio mercado de crédito de carbono está sendo muito falado que ele vai ser regularizado. Né? Então, a nossa ministra do Meio Ambiente, de Mudanças Climáticas, fala muito sobre o mercado de crédito de carbono. Então, é algo que vai estar cada vez mais no nosso dia a dia. E, como eu falei, né? Hoje, por ser voluntário, posiciona essas empresas na vanguarda. Mas está chegando o momento, né? Que isso vem de cima para baixo, desde a ONU fala muito sobre isso. Vai cobrar. Até G20, até os países, até, por exemplo, municípios, que já realizam, por exemplo, inventário de gases de efeito estufa. Isso não é só para a parte dos empreendedores, né, das empresas, mas também serve para o poder público. Municípios, como a gente vê Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, já realizam o próprio inventário de gases de efeito estufa, ou seja, a malha ferroviária, a malha rodoviária que está no poder público, eles já entendem qual é o impacto ambiental disso. Né? A gente vê municípios como, por exemplo, Curitiba, que tem uma preocupação muito forte, é uma referência nessa parte de governo de municípios na sustentabilidade. Então, é algo que está acontecendo em todas as esferas, nas 3 esferas, né? Vamos dizer assim, a esfera governamental, o poder público, né? As empresas e também a sociedade civil. Sim. Pessoas jurídicas, pessoas físicas, a sustentabilidade, as medidas de ESG, neutralização através de créditos de carbono, isso está disponível para os 3 setores. Né? Que legal, que bom. Eu acho que a gente pode abrir agora perguntas, né? Temos alguma, diretor? Temos sim. Temos aqui a Maria Eduarda perguntando via rede social. Ela quer saber, a Eduarda está no ensino médio e a dúvida dela é se ainda tem jeito. Se fala muito a questão que estamos atrasados, precisamos fazer alguma coisa. Ainda dá tempo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de uma adolescente. Ainda dá tempo, mas existem medidas que estão em processo, né, que vão ser, por exemplo, as catástrofes ambientais. A gente vai ver no nosso dia a dia que isso vai ser cada vez mais frequente. Meu Deus. Até a gente implementar medidas e elas fazerem um efeito, isso leva um tempo. Né? Então, medidas negativas que a gente tomou há um tempo atrás estão chegando agora e vão continuar chegando. Então, vai ser cada vez mais frequente na nossa vida a escassez de água,
isso vai ser cada vez mais frequente, chuvas muito fortes, secas muito fortes, né? Ou seja, todos os eventos que são naturais, eles ficam mais rigorosos, vamos dizer assim. Vai ter uma seca, vai ser uma seca mais intensa, que vai durar mais tempo. Vai ter uma chuva, vai ser uma chuva mais forte, né? Então, isso vem também, ataca a população, né? Sim. Na maioria das vezes, a população mais carente, que está situada em áreas de mais instabilidade, né? Então, a gente vai ver com muita frequência problemas, né, relacionados à mudança climática. Mas a partir do momento que a gente toma as medidas certas, né, muda a nossa cultura, nosso dia a dia, as nossas atitudes, a gente consegue ir equilibrando a balança, né, mudando essa posição, né. Só que isso é aos poucos, né? Sim. A gente está falando aqui de consequências de medidas que a gente tomou desde a Revolução Industrial, né? Então, a gente está falando aqui de séculos atrás. Olha isso. Então, a gente precisa... algumas empresas, né, alguns governos já estão tendo boas práticas, né, mas isso tem que ser muito mais intenso do que a gente está fazendo hoje. Né? Ainda é muito pouco. Então, a gente precisa intensificar muito essas medidas para conseguir diminuindo os problemas e conseguindo ter uma vida mais controlada, né, mais ecológica. Então, é algo que vai levar um tempo, mas ainda dá tempo. E a gente pode dizer que temos que começar para ontem, Sim. falar para as crianças como elas, né, porque precisam, né, ter essa rotina, Sem dúvida. essa consciência, né? A gente fala, né, que hoje a geração Z ela se preocupa muito mais com medidas de sustentabilidade do que os millennials, né? Então, as novas gerações ela têm mais essa preocupação, mas hoje as ações, né, as medidas, a política, as empresas, elas são geridas muito ainda pelo velho formato. Exato. Né? Então, não só as novas pessoas, né, a nova população que está vindo aí tem que tomar medidas e se preocupar, como muitas já se preocupam, mas assim a gente que já está há um tempo aqui, mudar um pouco essa mentalidade, né? Sim. Então, passar a mudar atitudes que a gente tomava de forma convencional, né? Repensar elas de uma forma diferente, né? Então, quem sempre explorou o meio ambiente, lucrou com isso, tem que mudar a chave, né? Empresas, por exemplo, que sempre lucraram podem continuar lucrando, mas de uma forma mais ecológica, né? Mais responsável. Exploratória, Sim, né? Mais responsável. Então, é essa mudança na nova forma de gestão, né? Eu acredito que o ESG não é uma tendência e é uma nova forma de gestão. Então, é implementar, trazer essas pequenas práticas do dia a dia no nosso cotidiano, né? Na nossa vida, nas nossas empresas. Sim. E sim, é óbvio que as escolas, né, as crianças, elas trazem isso até para os próprios pais, né? Sim, porque a criança aprende, consegue ensinar a própria família. Mas eu acho que é algo que a gente tem que se debruçar realmente. Né? A gente já vê todo dia uma notícia sobre o meio ambiente, sobre a ESG. Nossa Senhora, todo dia. Só vai ficar cada vez mais intenso. Então não tem outro caminho. Não tem, né? Temos que correr, o tempo urge. E assim, como você falou, a gente vai ter secas, vai ser muito mais forte, a gente vai ter queimadas, vai ser muito mais forte. A gente viu que realmente, né, em muitos lugares, coisa que não acontecia antes, enxurradas, e não vai ser só uma coisa, né? Você vê que é muita chuva, é chuva junto com, como fala, gente? Com seca misturada. No mesmo país, nós temos todos esses problemas, né? Então, aqui está chovendo, mas... sei lá, lá no sul, vamos dar um exemplo, lá no norte, nordeste, tá uma seca. Como é que a gente consegue estar num país com esse problema? E assim, tão, né, passa do limite. Porque aqui muita chuva e ali tá faltando água, né? Como é que é isso? Isso porque a gente vive num país privilegiado, né? Pois é. Um país que não tem terremoto, não tem furacão, né? Então as mudanças climáticas elas estão ligadas ao nosso impacto, né, como seres humanos, né? Sim. E como a gente está impactando o efeito estufa, né, a atmosfera. Então todo esse impacto, né, todas essas consequências, essas catástrofes estão ligadas às nossas atitudes práticas, sim. Então a gente tem que pensar, né? Isso vem desde os governos, né? A ciência ela mostra, né, os números, muito se fala, né, de que
a gente não poderia aquecer mais de 1,5 graus, né? E a tendência é que isso ultrapasse, né? Olha então, isso. a gente já vai tentar entender quais são as consequências. As consequências virão. Entender quais são as consequências e como é que a gente pode conciliar a nossa vida com isso. Porque, por exemplo, uma queimada não é só o bioma, né, o Pantanal, a Amazônia que está sendo afetado. Isso vai para a nossa atmosfera, chega nas grandes cidades, piora a qualidade do ar, afeta a tua saúde, a saúde da sua família, né? Então, entender, né, que a gente está dentro do ecossistema, né? A gente não está acima dele. Então, se a gente tomar essas atitudes, né, impactar de forma negativa o meio ambiente, a consequência vai chegar para a gente. Com Não vai certeza. chegar só no desmatamento, num animal que entra em extinção, né? O animal que pode entrar em extinção é a gente. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Já chegou, né, Guilherme? Já chegou, a gente já está sentindo os impactos, já estamos assustados com tudo isso que a gente está vendo, que está acontecendo, porque é algo surreal, né? A gente sabe que nos Estados Unidos a gente vê, já sabe de furacões há muitos anos. E agora está realmente intensificando, né? Ficando muito pior. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para falar dos Simpsons, né? Então, tudo que os Simpsons já, Prevê. exatamente. Meu Deus, há quantos anos a gente não assiste? Mas assim, tudo que eles já desenharam lá atrás, a gente está vivendo aqui agora. Então, a gente começa a ter medo e falar assim, gente, esses filmes meio loucos aí que eu nem lembro o nome do filme, mas assim, que o planeta já não dá mais para ser habitado. Então, assim, e aí naves, né, terão que sair, né, e a gente viver numa atmosfera totalmente diferente da nossa. Vamos ter que se adaptar a outras coisas, né, Sim. a outros problemas, a outros medos. E aí, como é que vai ser? É melhor a gente tratar a nossa Terra, né, o nosso planeta Terra, né? Ao Então, invés de a gente procurar outra casa, né, vamos tentar exatamente, consertar essa daqui que é possível. exatamente. Como eu falei, né, vão ter consequências das mudanças climáticas que vão afetar a nossa vida. Então, quando a gente pensa em cidades, por exemplo, cidades que estão avançando, né, aumentando seu território, ou reformulando, né, a sua logística, seu posicionamento, a gente tem que saber que fortes chuvas vão chegar. Então, a Sim, gente tem que intensificar o controle, né, a preocupação sobre construções em áreas de incidência, né? A gente sabe que de escorregamentos, né? Então, seriam novas formas de gerir as sim, cidades, novas formas de gerir empresas, se preocupando e sabendo das consequências que vão chegar. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a implementação de home office, né? Tem empresas que precisam, sim, de seus colaboradores ali presentes, mas tem empresas que colocam diversos carros, diversos veículos transitando na cidade sem uma necessidade, né? verdade. Então, sempre que a gente implementa, por exemplo, um inventário de gases de efeito estufa, ao final, nesse relatório, a gente traz as recomendações, né? O que uma empresa pode aplicar, né? Quais são as boas práticas que ela pode aplicar para diminuir aquele inventário no ano seguinte, né? Então, a gente faz uma medida de diagnóstico, né? Medição, cálculo, resultados e, a partir dos resultados, as recomendações, né? Para a gente ter uma medição contínua e conseguir enxergar, né? Um melhoramento, um beneficiamento desses números. Empresas que implementam boas práticas, né, e controlam, enxergam os resultados, podem fazer, através de seus relatórios de sustentabilidade, né, essa transparência, trazer essa evidência para o mercado, né, e trazer também as novas empresas, né, por um efeito manada, né, um efeito cascata, vamos dizer assim. Boas práticas, né, que foram implementadas, geram resultados e servem de exemplos. Com Então, a certeza. gente sempre traz essas recomendações quando a gente implementa uma jornada ESG, ou um inventário de gases de efeito estufa, ou até mesmo um evento neutro, né? A gente sempre se preocupa com isso, né? Apesar da pessoa já estar se preocupando, né, tomando as medidas e enxergando seu impacto ambiental, a gente tem que passar para ela, ao final desse serviço que foi contratado, como é que ela pode melhorar no próximo evento, quais são as recomendações que a gente entrega para ela, né, de como está melhorando a sua performance. Que maravilha, Guilherme. É muito importante mesmo. Eu acho que é um coleguinha ajudando o outro, né?
E, gente, assim, a gente vai terminando aqui, mas com muita coisa ainda para perguntar, para falar, para mudar, né? E quem sabe Guilherme aceita esse convite que nós fizemos para ele de estarmos aqui novamente num próximo bloco, num próximo programa. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a você, Guilherme Fiuza, engenheiro ambiental, e que estará, sim, com toda certeza conosco nos próximos programas. Muito obrigada. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço todo mundo da equipe. E a gente se coloca como um canal aberto, né, de comunicação. A gente tem a nossa empresa de consultoria ambiental, né, todos esses serviços que eu falei aqui é o serviço que a gente presta, né, pela Humo Ambiental, HUMO. Pode procurar a gente nas redes sociais, entrar em contato, né? A gente pode deixar nosso contato aqui disponível. Então, é isso, a gente se coloca à disposição, né? A gente implementa essa consultoria ambiental, a gente ajuda essas novas empresas, essas novas pessoas a trazer resultado, né, interno para a sua empresa. Então, é isso, a gente fica à disposição, espero poder ajudar, que a gente esteja junto também nas próximas vezes. Com certeza, e os próximos eventos, Guilherme estará também, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Guilherme. Tchau, tchau.